Olá, todo mundo! Eu sou Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E hoje eu vou gravar um vídeo que eu já devia ter feito há muito tempo, porque eu já tinha feito um vídeo para o canal onde eu fiz unboxing de um jogo. Falei sobre esse mesmo jogo no meu blog. Fiz uma jogatina de 1 contra 1 desse jogo e nunca havia explicado as regras dele. Não havia também feito uma jogatina solo, que seria também muito interessante. Então hoje está na mesa Tiny Epic Galaxies, onde eu vou ensinar para vocês como que se joga e vou fazer uma jogatina do modo solo. Bora lá! Então é isso aí. Tiny Epic Galaxy é um jogo bastante fácil de aprender e bem intuitivo, mas existem vários detalhes que tornam ele um pouquinho complexo no início. Então o aprendizado é um pouquinho gradual, assim, umas 2, 3 partidas até pegar bem o ritmo dele. Mas ele é um jogo viciante, principalmente porque tem uma rejogabilidade muito significativa. Dá muita vontade de continuar jogando ele. Eu vou mostrar então como eu fiz a preparação para o jogo solo, vou mostrar quais seriam as diferenças numa partida de 1 contra 1, né? Uma partida entre 2 jogadores. Lembrando que esse jogo pode ser jogado por até 5 jogadores. Então vamos ver o que eu fiz aqui. Coloquei no centro da mesa o painel de ativação de ações, dei a cada jogador, no caso eu e a inteligência artificial, um painel de galáxia. Cada um de nós é o comandante de uma galáxia. Tenho aqui a bandeja de dados. Embaralhei as cartas de planetas e dispus 4 cartas. Por que 4? Porque é a quantidade de jogadores mais 2. Quando você joga solo, você joga contra um adversário automa, né, um adversário IA, mas conta como se fosse outro jogador. Então são 4 cartas. Se fosse 2 jogadores mesmo, também seriam 4 cartas. Contra 3 jogadores participando, seriam 5 cartas. E assim por diante. Tá? Esse aqui é o modo básico. Eu tenho acesso também à expansão, a mini expansão Satélites e Super Armas, mas não vou explicar ela aqui ainda. E não vou utilizar ela hoje no modo solo. Na preparação de cada galáxia para cada jogador, se fossem jogadores humanos, ambos fariam a mesma coisa, tá? Coloca o marcador de cultura no nível 1, o marcador de energia no nível 2, 2 naves são disponibilizadas no centro da galáxia, o marcador de evolução tecnológica do Império vai aqui no 0, na verdade seria o 1, né? Nesta trilha de fora. Na trilha do meio, que marca número de naves, você coloca uma nave em pé sobre o número 3, primeiro, que está marcado com um quadradinho. Uma nave em pé também no número 4, marcado com um quadradinho, aqui nessa trilha do meio. Esta aqui é a trilha de dados, que fica do lado esquerdo, quase em cima da trilha de pontos. Tá? Essa trilha de dados, se eu estivesse utilizando a expansão Super Armas e Satélites, ou melhor dizendo, Satélites e Super Armas, essa trilha de dados também seria utilizada para marcar o ganho de satélites, mas isso é só uma curiosidade. Tá? Quando se trata do modo solo, você vai utilizar o verso do painel galáctico do adversário que você escolheu, a cor que você quer enfrentar. Cada uma das cores joga de uma maneira diferente no modo automa, com certas nuances de habilidades, mas todas elas começam assim. Você coloca no nível 1 o marcador de Império, 4 naves no centro do painel galáctico e 0 em cultura, 0 em energia. Essa é a diferença da preparação. O modo como eu vou jogar no modo solo é um modo como qualquer jogador poderia jogar.
quando fosse jogos competitivos. O modo que o pirata joga é diferente. O pirata é o automa, né? A IA. Então eu vou explicar como eu jogo e como o pirata joga a partir de agora. Em cada rodada eu vou ter uma quantidade de dados de acordo com a trilha de dados. Você começa o jogo com 4. Você joga os 4 dados e verifica as faces que dizem os tipos de ações que você pode realizar naquela rodada. Aqui, por exemplo, saiu a ação de colônia, ação de movimento de nave, ação de coletar cultura e outra mesma ação de coletar cultura. Quais são as faces que faltaram? Percorrer uma trilha de economia, coletar energia e percorrer uma trilha de diplomacia. E aí, cada um desses tipos de faces se resolve à sua própria maneira. Detalhe, por utilizar dados, pode parecer que o jogo é um jogo muito dependente de sorte. Só que, na verdade, ele é um jogo que tem muita estratégia e dependendo das escolhas que você faz, das estratégias que você utiliza, você decidir por rerolar ou não rerolar. E tem uma outra ação ainda que é chamada de seguir, que eu vou explicar mais adiante. Se você faz essas coisas, você pode compensar a falta de sorte, pode manipular os dados e assim você torna mais preponderante a estratégia do que a sorte dos dados. Então vamos aprender a resolver cada um desses tipos de ações que saiu aqui para mim, tá? A ação de movimento de nave é exatamente isso que quer dizer. Você vai ativar esse dado colocando lá no painel de ativação, vai pegar uma das suas naves e vai mover na direção de um dos planetas presentes no momento. Você pode escolher por colocá-lo na superfície ou na trilha que ele tem à volta, na órbita dele. Se for colocar na trilha, você coloca no marcador inicial. Se for colocar na superfície, você coloca ele em pé. Isso é importante por várias coisas. Escolher qual vai ser a sua maneira de se movimentar decide o que você pode ou não pode fazer com esse planeta. Se você vai percorrer a trilha, você pode tentar colonizar esse planeta. Se você parar na superfície, você imediatamente ativa a ação daquele planeta. Cada um dos planetas tem uma ação. Por exemplo, aquele ali que eu parei. Descarte um dos planetas disponíveis que não esteja ocupado e ponha outro em seu lugar. É o que diz ali naquela carta. Vamos ver o detalhe. Olha só como se parece uma carta de planeta. Tá bem? Isso aqui, se a minha nave continuasse em cima desse planeta, no momento em que eu utilizar aquele dado de cultura, vocês vão ver para que serve isso aqui. Por enquanto, eu entrei na trilha ou eu ativei estando na superfície. É isso que eu fiz com o dado de movimentação de nave. Também é possível se mover de um planeta para outro ou de um planeta de volta para o painel galáctico. Vamos voltar atrás aqui, tá? Eu vou escolher estar na trilha. Próximo tipo de resultado de dado que eu vou mostrar para vocês é o dado de percorrer trilha. O mesmo que eu faria com economia é o que eu faço com diplomacia. Basta ver qual é o tipo que tem no planeta. Eu ativo esse dado e eu ando uma casa nos planetas, aliás, no planeta que eu escolher que tem esse tipo de trilha. Como jogador humano, eu só posso percorrer uma casinha numa trilha escolhida. Essa é uma diferença com relação ao pirata, né, que é o automa, a IA. Quando você ativa um dado de percorrer trilha, ele percorre todas as trilhas do mesmo tipo onde ele tenha naves. Fique atento a isso.
tá? Vamos ver o próximo tipo de dado que eu tinha mostrado aqui. Um dado de cultura. Quando você ativa ele, você coleta cultura. No painel galáctico, você produz energia se você ativasse um dado de energia, mas ele não tem cultura, exceto se você for pirata. Pirata produz cultura e produz energia no seu painel galáctico. Não é o meu caso. Onde que eu produzo cultura? Lá no planeta. Por eu estar percorrendo a trilha, também poderia produzir cultura se estivesse na superfície. Então eu produzo 1 de cultura por estar num planeta que produz cultura. E aí o que eu faço? Percorro a trilha de pontos aqui. Certo? Vou mostrar para vocês o que este dado aqui poderia fazer. Um dado de colônia permite que eu faça uma ação de colônia. Se eu tivesse algum planeta já conquistado, as ações que estão descritas nas cartas estariam acessíveis por meio deste dado, e eu poderia escolher usar uma delas. Mas aqui, no início do jogo, a única ação que eu posso fazer com este dado é aumentar o nível do Império. Eu pago com energia ou com cultura o nível igual ao que eu estou tentando chegar. Se eu estou tentando chegar no segundo nível, eu pago 2, ou de energia ou de cultura. E aí eu ativo o dado e o meu Império sobe em poder. Na próxima rodada, eu já vou ter um dado a mais. Se eu estivesse chegando no terceiro nível, eu imediatamente já teria essa nave para utilizar no turno em que eu cheguei a esse nível de Império. Mas os dados sempre vão surgir somente no turno seguinte. Tá bem? Faltou uma ação aqui. Ganho de energia seria do mesmo jeito que ganho de cultura. E percorrer trilha de economia seria do mesmo jeito que percorrer trilha de diplomacia, tá? Quando você chega no fim da trilha de um planeta que você percorreu ao longo de vários turnos, ou de um turno só, enfim, você conquista aquela colônia. Essa carta passa a ser sua. O ideal é colocar embaixo do painel, mas você pode colocar do lado. Você tira mais uma carta e disponibiliza no mesmo espaço da carta que você tirou. Às vezes vai acontecer de mais de um jogador, ou do jogador e do automa, né, dos piratas, estarem disputando um planeta. Então, percorrer a trilha o mais rápido possível é a maneira de conquistar um planeta. Às vezes, as habilidades dos planetas permitem que você faça um avanço mais rápido ou regredir o seu adversário. Isso é muito importante. Agora eu vou ensinar 2 coisas que você pode fazer além do uso dos dados. Aliás, 3 coisas. 3 coisas, para começar. Primeira, se eu não tivesse gostado dos meus dados, eu poderia regolá-los. Simplesmente rolar de novo. Uma vez, você pode fazer todos os turnos. Você tem direito a uma rolagem livre todos os turnos. Se ainda assim você não tivesse gostado dessa rerolagem, você poderia rolar mais uma vez, pagando 1 de energia para cada vez nova que você quiser rolar. E o número de dados que você vai rolar cada vez, você que decide. O importante é que uma vez você pegou, rolou, você pagou por toda aquela quantidade. Tá? Então você às vezes pode querer rerolar todos, rerolar metade deles, rerolar só um deles. Tá bem? Segundo tipo de coisa que você pode fazer. Se ainda você não gostou dos resultados dos dados, você pode manipulá-los usando o conversor. Você pega 2 dados que você não tenha usado, por exemplo, e escolhe a face de um terceiro dado que você não tenha usado. Aí você teria transformado esses 2 nesse aqui. É isso que significa o conversor. E aí você pode ativar o dado que você converteu. E os outros seriam descartados. Mais um macete do jogo. Na vez do seu adversário, você tem que estar prestando atenção. Porque se ele ativar um dado que você gostou, um dado que você gostaria de ter usado também, você pode segui-lo, pagando 1 de cultura para seguir aquele dado. Todos os jogadores na mesa podem seguir uma ação
E para isso, sempre se pergunta, quando você está fazendo as ativações dos dados, você pode perguntar para os seus adversários: vai seguir o meu dado? Vai seguir a minha ação? Se ele quiser seguir, ele paga um de cultura e ele faz a ação como se ele tivesse ativado o dado. Ele não faz a mesma ação que você, ele faz a ação que o dado possibilita para ele. Tá? Então, se por exemplo, o pirata tivesse percorrido uma trilha de economia e eu estou em outro planeta que também tem trilha de economia, eu poderia pagar um de cultura para seguir o pirata, mas eu percorreria a minha trilha de economia e não a dele. Tá? É isso que eu quero dizer. Outra coisa que dá para fazer, além de jogar dados, é tentar evitar que o pirata faça alguma coisa. Quando o pirata rolou um dado e você não gostou daquele dado que ele rolou, você pode tentar impedi-lo, obrigando ele a rerolar, pagando um de cultura e um de energia. Mas agora eu vou explicar para vocês como o pirata joga, e aí vocês vão ver a diferença com relação aos jogadores, e depois eu vou encerrar explicando como se chega ao fim do jogo, como se conta pontos e como se descobre quem venceu. O pirata, como eu disse para vocês, eles começam com 0 de cultura, 0 de energia e já com 4 naves. O pirata vai rolar o número de dados da trilha de dados dele, só que um por vez e não todos de uma vez só. E aí você verifica o resultado que deu. Por exemplo, se tivesse dado trilha de economia ou trilha de diplomacia, esse resultado ainda não pode ser utilizado pelo pirata. Ele ainda não tem nenhuma nave e nenhum planeta que vá percorrer trilha. Então esse resultado é inadequado e você pode rolá-lo de novo. Uma vez só, apenas. Tá? A ação de colônia, ele sempre pode fazer. E qual é a ação de colônia que ele faz? É apenas o que estiver escrito aqui do lado. Ó. De acordo com o nível de império dos piratas, você pode fazer essas ações aqui. Por exemplo, aqui diz que o jogador perde 1 de energia, aqui diz que ele perde 1 de cultura, e assim por diante. Essa ação desse dado aqui não serve para evoluir o império do pirata. Existe outro jeito que o pirata evolui. Se você tivesse rolado energia, olha só, que desfalque você como jogador toma. Porque o pirata recebe 4 de energia imediatamente ativando esse dado aqui. Porque ele tem 4 naves ali. A mesma coisa a cultura. Ele ganha cultura também a partir do painel galáctico. Aí você vai sair do 0 e percorrer. O que acontece quando o pirata move nave? Isso é uma coisa que eu preciso mostrar agora. Você pega o dado e ativa e tira uma das naves do Império Pirata e coloca no primeiro planeta da esquerda para a direita que ainda não tenha uma nave pirata. Essa é a regra. Então, a primeira vez que aparecer esse dado de movimento de nave, ele vai parar lá naquele planeta. A segunda vez vai parar neste planeta e assim por diante. Quando é que você não vai usar um dado de movimento de nave? Quando é que você é forçado a rerolá-lo? Quando você já tem todas as suas naves ocupando planetas. E detalhe, o pirata nunca para na superfície, ele sempre vai para uma trilha de diplomacia ou de economia, né? Ele sempre vai para a órbita do planeta. Isso é importante também, tá? Outra coisa que eu acho que faltou eu falar, quando eu estava explicando como o jogador age, quando você retira a carta que você conquistou, você tira todas as naves dela e devolve para o painel galáctico dos jogadores que estavam naquela carta. Tá? Então devolve a sua nave, devolve a nave do adversário também. O pirata não faz conversão. O pirata não pode pagar para continuar rerolando, até porque nenhum jogador ia querer fazer isso. Tá? E se ele for forçado a rerolar e o segundo resultado for inadequado, ele perdeu aquele dado. Tá bem? Quando que o pirata ganha o jogo? Quando ele chega lá naquela caveirinha com a evolução do Império.
ou se ele fizer 21 pontos. Tá? Detalhe aqui que eu tinha falado que eu ia mencionar. O pirata evolui através de uma ação especial. Quando a nave dele chega ao máximo de energia, ao final do turno, você gasta toda aquela energia e evolui o império dele. Se tivesse chegado ao máximo de cultura, ao final do turno, você tira todos os dados da ativação e recebe 3 dados novos de ativação. E aí você vai rolá-los como se tivesse um turno extra para o pirata. E aí como é que o jogador pode conseguir vitória? Tá? Se fosse uma partida entre 2 jogadores, 3 jogadores, 4 jogadores, o objetivo é conseguir primeiro 21 pontos. Quem consegue 21 pontos, seja colonizando, seja subindo o nível do império, ativa o gatilho para o turno final. E aí cada jogador pode ter o seu turno final antes que o jogo acabe. Detalhe, num jogo entre multijogadores, cada um recebeu uma carta de objetivo. Eu vou mostrar para vocês. Na verdade, na preparação do jogo para mais de um jogador, cada jogador recebe 2 cartas de objetivo e tem que escolher uma delas para ser o seu objetivo no jogo. Aqui, por exemplo, ganhe 3 de pontos se você tiver o maior número de planetas. Em caso de empate, ganhe 2. Ganhe 3 pontos se você tiver o maior número de planetas. Em caso de empate, ganhe 2. Ganhe 2 pontos se ao final do jogo nenhuma das suas naves estiver no seu painel galáctico. Esses objetivos, então, você vai tentar cumprir ao longo da partida. Quando se der realmente encerrado, todo mundo teve o seu turno final, você vai revelar o seu objetivo, se você o cumpriu, e aí você ganha aqueles bônus que a carta de objetivo te dá. E só ao final dessa contagem da carta de objetivo é que o jogo realmente termina e se determina, então, quem foi que venceu. No caso da partida solo, não são usadas as cartas de objetivos. Você ganha imediatamente, sem direito a turno final para o pirata, se você marcar 21 pontos. Assim como o pirata ganha na situação de fazer 21 pontos ou se chegar com o nível de império lá naquela caveirinha. Então é isso. Essa é a primeira parte de hoje. As regras do jogo.